Bom dia, turma! Tudo bem? Como estão vocês? Nós estamos aqui muito animados para poder estar passando uma palavra do Senhor para você. Hoje eu quero continuar a pensar com vocês em algumas tarefas, algumas palavras, alguns estudos da palavra de Deus. Aqui está a nossa Bíblia. E hoje nós vamos estar lendo lá em 2 Reis, no capítulo 4, e do versículo 1 até o versículo 7. Eu vou deixar você fazer essa leitura em casa, porque vai ser melhor para você do que eu ficar falando aqui muito tempo, não é? Então você abre lá no livro de 2 Reis, que é lá no Velho Testamento, vai no capítulo 4 e você lê do 1 ao 7, tá bom? Eu vou contar para vocês. O nosso querido profeta Eliseu, que inclusive a nossa sala tem o nome de profeta de Eliseu, vocês já perceberam? Foi daí que a gente foi buscar. O profeta Eliseu, ele foi ensinado pelo profeta Elias. O profeta Elias era um mestre e ele fez alguns profetas, né? Ensinou a palavra de Deus, ensinou alguns profetas. E um desses profetas foi o Eliseu. E o Eliseu era muito importante para Elias, porque ele tinha um dom muito bom. Ele era um homem escolhido por Deus. Ele não era qualquer homem, era um homem que Deus escolheu para seguir logo após Elias. Então Elias profetizava para o povo e depois que Elias foi embora, lembra, o Elias foi embora naquela carruagem, não, naquele redemoinho de vento, né? Ele foi recolhido pelo redemoinho e o Eliseu viu. E o Eliseu viu, e como ele viu, ele continuou a trajetória do trabalho do Elias. Então, o Eliseu fez um milagre, e esse milagre está aqui no 2 Reis. O que aconteceu? O profeta Eliseu também tinha outros profetas, ele continuou a ensinar como Elias ensinava. Só que um dos profetas dele morreu e deixou uma viúva com 2 filhos. Puxa, e aquela viúva, você sabe, naquela época, viúva era muito problema, porque quem realmente levava o dinheiro para casa, quem trabalhava de verdade era só o papai. A mamãe ficava em casa cuidando dos filhos, fazendo alimentação, cuidando da casa, fazendo todos os trabalhos que eram necessários para o papai trabalhar. Bom, nesse caso ele foi recolhido e aí a mamãe ficou com 2 filhos. Só que como era uma época muito difícil e faltava muitas coisas, naquela época ela ficou sem suprimento para cuidar dos filhos. E ainda mais, aquele profeta, marido dela, deixou algumas dívidas. E os credores, as pessoas para quem ele devia, voltou na casa dela e falou: vim cobrar a minha dívida. Aí ela falou: eu não tenho como pagar a sua dívida, eu não tenho recursos, eu não tenho dinheiro. E ele falou: então eu vou levar os seus 2 filhos para me servirem. Então naquela época era possível acontecer isso. Se o papai morria e a mamãe não tinha dinheiro, eles levavam os filhos para trabalhar nas terras, trabalhar em alguns trabalhos para servir aquele homem. E a mamãe ficou muito, muito, muito preocupada. E ela foi lá no profeta Eliseu: Eliseu, 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 por favor, Eliseu, o que eu vou fazer? Eu não quero perder meus filhos, eu já perdi meu marido, me ajuda. Aí ele falou: o que é que você tem em casa? Primeiro ele perguntou: o que é que você quer que eu te faça? O que é que você tem em casa? Ela falou: só tem uma botija de azeite. Então ele falou assim: olha, então você pega seus filhos, sai pela vizinhança, recolhendo várias e várias vasilhas, muitas vasilhas. Recolhe essas vasilhas e traz para dentro de casa. Fecha a sua porta e começa a guardar, a entornar nessas vasilhas esse azeite que você tem.
Ela deve ter pensado assim: mas eu só tenho um pouquinho de azeite na minha botija. Como ele quer? Mas se ele mandou, eu vou fazer. Eu vou contar um segredo para vocês. Abre aspas. Isso é uma voz profética. Ele deu uma ordem: vá, mulher, faça isso. E é o que a gente faz. Se existe um profeta e esse profeta te der uma ordem, você para, pensa e faz aquilo que ele está falando. E ele falou: tá bom, vamos lá, filhos, vamos lá, queridos filhos amados meus, saem pela tia, pela vizinhança, pela outra porta, vem trazendo vasilhinhas. E eles foram trazendo vasilhas, e aí trouxeram todas as vasilhas, fecharam a porta. Na hora que fecharam a porta, começaram a derramar o azeite. Traz mais uma. E foi. E encheu todas as vasilhas. Da última vez que ela falou: traga mais uma vasilha para mim. Aí a criança falou: mamãe, acabou, não tem mais vasilhas. Naquele momento, o azeite da botija parou. Aí ela foi ao profeta Eliseu de novo e falou: profeta, eu estou com um monte de vasilhas com azeite. Aconteceu um milagre na minha casa. Aí ele falou: vá, venda os azeites, faça dinheiro, pague a dívida que você tem e viva você e seus filhos com essa reserva. Olha que coisa mais linda! Além do profeta Eliseu ter dado a ordem e ela ter obedecido e ela ter conseguido as vasilhas, ela ainda viveu o milagre da multiplicação do azeite, porque ela só tinha um pouquinho e não parava de correr aquele pouquinho. Então, eles obedeceram a voz profética do profeta Eliseu. E aí ela vendeu, sobrou dinheiro, sobrou alimentação e ela pôde salvar a vida dos filhos dela para não ir trabalhar tão cedo e ela ter suprimentos para poder manter a casa, até que os filhos dela pudessem crescer e trabalhar e sustentar a casa, porque era assim que era naquela época. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Que a palavra é tão rica, a palavra é tão forte, a palavra é tão maravilhosa, que se a gente ler aqui na Bíblia e a gente guardar no coração, nós vamos lembrar disso quando a gente precisar de um suprimento. Aí eu digo para você, quando você tiver alguma falta, algum problema, alguma necessidade, você vai para o quarto, você se fecha lá e você pega a sua Bíblia e fala: Deus, um dia eu ouvi a professora do Ministério Infantil falar que o Senhor multiplica aquilo que a gente tem em casa. E eu tenho o Senhor morando em mim. E se eu tenho o Senhor morando em mim, eu tenho tudo o que eu preciso. Então hoje eu vou orar pedindo que o Senhor me ajude a alcançar o seu favor. Sabe, às vezes pode ser na saúde, às vezes pode ser na alimentação em casa mesmo, às vezes pode ser nos estudos, porque a gente estuda e às vezes a gente não tem condição de gravar as coisas, a gente fica ansioso para fazer uma prova. Então o que você faz? Antes de ir para a prova, antes de sair, você ora, pede para o Papai do Céu te ajudar a lembrar as coisas que você estudou, pede para o Papai do Céu te ajudar a ter as provisões necessárias em casa, pede para o Papai do Céu te dar a saúde necessária para você poder sair, trabalhar, estudar e cumprir suas obrigações.